Então, para quem não me conhece, meu nome é Clélia Romano e eu vou contar assim um pouco da minha trajetória de paixão pela astrologia. As coisas começaram de uma maneira completamente inesperada. Em 1983, eu me entusiasmei pelo sobrenatural. Algumas coisas me aconteceram que não eram explicáveis pela racionalidade. Naquele tempo, eu era psicóloga, atendia muito, fazia parte da Sociedade de Psicanálise, fiz 7 anos de análise didática e eu era totalmente organicista, leiga mesmo. Mas eu me interessei pelo sobrenatural porque, de repente, eu tive uma visão de uma pessoa assim no ar. Como eu acredito muito na minha saúde mental, e eu estava bem zerada naquela época, eu achei que tinha algo ali que eu tinha que explicar de alguma maneira racional. E conforme eu ia estudando, não contei aquilo para ninguém. Conforme eu ia estudando, todos os livros diziam: dado o momento da conjugação perfeita astrológica. Bom, eu não entendia nada de astrologia. Não apenas eu não entendia, como eu tinha horror. Eu achava que era uma coisa para enganar as pessoas, que era, enfim, uma profissão que era feita de enganação. Eu desprezava a astrologia. Dizem que a gente paga a língua, né? Então, como eu estava fazendo aquilo escondido de todo mundo, porque imagina, a Clélia, a grande psicanalista, agora interessada nessa superstição. Então, eu fui na Biblioteca Nacional procurar um livro de astrologia. Não tinha nenhum, acreditam? Eu queria que me ajudasse a montar essa bendita dessa carta, para saber o momento astrológico correto para aparecer de novo aquela visão. Aí, nada de encontrar o livro. Aí eu fui para a parte superior da Biblioteca Nacional, onde tem os livros raros. Encontrei. De 1700, quando Dom João veio para o Brasil, como estavam as efemérides. Aí a moça de lá me perguntou: mas o que você está procurando? Eu falei assim: eu queria uma atual. Ela disse: então você vai numa livraria e procura um livro de astrologia. Tem um monte. Eu falei: sério? Bom, eu fui na livraria, comprei um livro, levei para casa e comecei. Naquele tempo, você tinha que comprar uma tábua de casas, tinha que comprar um livro com as efemérides. Não tinha programa como tem, como começou a ter depois de uns 10 anos, né? Era feito mesmo no MOOC. Eu comprei todas essas coisas, estudei, pus tudo numa mesa grande na sala de jantar e montei o meu primeiro mapa de mim mesma. E, logicamente, errei. Então deu que eu era ascendente Gêmeos, eu não sou ascendente Gêmeos. Aí, quando eu refiz as contas, que eu nunca fui boa em contas, eu vi que eu tinha errado na soma lá dos ângulos. E, afinal, meu ascendente era Libra. E eu fiquei muito encafifada, porque aí eu fiz o da minha mãe, o da minha irmã, o do meu pai. E dava tudo, parecia uma genética. Quer dizer, uma genética astrológica. Quer dizer, o meu pai, ele era ariano como eu. Minha mãe tinha a lua no mesmo lugar que eu tinha. Minha irmã também. Aí eu falei: não, isso daqui está começando a ficar muito sério, muito sério. E eu comecei a estudar e a paixão me pegou. Bom, a visão não apareceu mais. Acho que é uma dessas coisas que acontecem para tocar um sininho dentro da gente que é hora de mudar. E aí eu queria prever as coisas. Bom, eu não entendia nada daquilo lá, como é que podia prever as coisas. Aí eu fui pela primeira vez numa escola de astrologia que se chamava GEA. Na GEA eu aprendi a segunda parte, que era de previsões. Bom, aí foi uma paixão incontida. Eu atendia os meus pacientes e enquanto eles estavam me falando uma coisa, por exemplo, eles estavam falando dos problemas com a família, com o pai, com a mãe,
lá estava eu imaginando onde estaria a quarta casa do cliente. Eu tinha um sócio na época, que era um psiquiatra, que foi meu professor. Ele era muito organicista, ele era médico e realmente, quando eu falei que tinha esse negócio da astrologia, ele ficou muito zangado, disse que não ia ser mais meu parceiro, que ele não ia mandar clientes para uma pessoa que estava corrompendo a psicologia, a psicanálise. Bom, eu fiquei assim, sozinha. Ele deixou de me mandar clientes, ele era a minha grande fonte de clientes. Eu pedi demissão da Sociedade de Psicanálise, porque fiquei com receio que a hora que eles soubessem, eles é que iam me expulsar, eu preferi sair antes. E comecei a estudar. Estudei sem parar. Quando chegou no ano 2000, por aí, eu comecei a ficar um pouco chateada com a astrologia, porque as minhas previsões nem sempre e às vezes em momentos cruciais estavam falhando. E não era falta de estudo, nem erro, era uma coisa que, ora, eu tinha ido para esse lado para prever as coisas. Não era para prever de vez em quando. Aí eu fazia parte de uma lista na internet chamada Zigurate. Todos falavam de astrologia, porque isso, porque aquilo, eu era bem participante. Até que uma pessoa da lista falou: Vênus se exalta a 23 de peixes. Ah, meu Deus, para que aquela mulher foi falar aquilo? Eu falei assim, que é isso? Eu nunca ouvi falar uma barbaridade dessas. Exaltação, Vênus se exaltar em peixes. Mas da onde que ela tirou isso? Bom, eu tanto enchi a mulher que ela acabou me dando uma dica. Ela disse assim, olha, tem um curso de um tal de Robert Zoller que ele explica a astrologia tradicional. Eu falei assim, eu vou atrás disso. Ocorre que Zoller estava doente. Aliás, ele ficou, eu acho que uns 20 anos doente. Ele tinha Parkinson e ele não estava mais pegando alunos. Mas em Londres tinha a New Library tinha o direito de vender o curso dele, mas sem a tuition, quer dizer, sem poder conversar com o professor. Bom, o que eu vou fazer? Quem não tem cão, caça com gato. Comprei o material por uma fortuna. Gente, eu não entendia o que aquilo lá significava. Era tudo novo, tudo diferente. E começava justamente do ponto mais difícil da astrologia, que é prever a longevidade do nativo. Então, quando eu lia lá, a primeira diferente, ainda em latim, o curso era em inglês. Eu acho que eu aprendi inglês junto com a astrologia tradicional, porque era isso ou nada. E então eu fiquei ali me matando até que, bom, tá bom, vai, então tem a primeira diferença, segunda diferença, terceira diferença. Aí eu parava um tempo, não aguentava, dizia, não. Depois os planetas. Não podia usar Urano, Netuno e Plutão. Eu falei assim, mas aí eu não consigo interpretar nada. Mas era assim mesmo. E eles provavam por A mais B como é que estava dividido e por que eram só esses planetas. Quando eu comecei a entender um pouco, eu me empolguei demais. Falei, bom, eu acho que eu entendi, dá para... Assim, tipo, eu estudei um ano, assim, dá para me submeter a uma prova. Aí eles deram uma prova para obter o certificado de astróloga medieval. Bom, foi horrível, foi uma experiência traumática, porque você tinha uma hora para responder aquelas questões e se passasse de uma hora era anulado. E as questões eram assim, dificílimas, você tinha que fazer contas. Bom, eu passei no curso de certificado, fiquei chocando um pouco aquele curso lá e depois eu comprei o curso adiantado, que ia me dar o diploma final. Bom, aí eu fiquei sem sair de casa 3 meses,
de pijama, estudando, incentivada por um rapaz que tinha sido aluno no mesmo lugar e que eu conheci na internet. Ele deve saber de quem eu estou falando, se ele assistir isso. E ele me deu muita força, dizendo, continua. Eu falei assim, eu não consigo, é muito difícil. Olha aí, aqui já está dando errado. Bom, no final eu continuei. A prova, eles foram bondosos porque eles me deram 15 dias para responder e foram maldosos porque era tão difícil que eu tinha que saber, sem saber quem era, eu tinha que responder. Se aquele nativo cujo mapa me foi dado, estava escrito ali na prova, se estava vivo, se tinha morrido, do que tinha morrido e por que razão tinha morrido. Bom, vocês imaginem a insegurança quando eu fiz essa prova. Passei, gente, passei. Bem, isso foi um marco, aconteceu em 2003. Foi um marco profundo na minha vida, porque aí eu comecei a seguir a astrologia tradicional e eu obtive uma segurança com os clientes que eu nunca tinha tido antes. Larguei a psicologia e comecei só a atender clientes de astrologia. Então, aí eu continuei sendo assim, cada vez me sentindo mais segura e cada vez tendo uma popularidade muito grande, porque eu fui, acho que a primeira no Brasil. Eu acho que eu fui a primeira a fazer astrologia tradicional. Desde aquela época, o pessoal me dizia, você não dá curso? Eu falei assim, não dou curso, porque eu pensava, meu Deus, como que eu vou dar um curso começando do beabá? É muita coisa, muita. E atualmente, com a facilidade digital que surgiu depois, especialmente da pandemia, que o pessoal se acostumou muito com o digital e com a internet, eu achei que seria uma boa. Eu estou um pouco atrasada, eu poderia ter feito isso em 2010, vamos dizer. Mas em 2010 eu escrevi o meu primeiro livro, justamente para que as pessoas, em lugar de virem me perguntar coisas óbvias, no meu entender, né, lessem o livro. Então eu publiquei o Fundamentos da Astrologia Tradicional, que foi assim um estouro. Até hoje eu vendo, como pãozinho. E quer dizer, eu fui muito feliz nesse ponto. Mas essa história toda não estaria completa se eu não citasse um elemento que foi vital nessa travessia. Em 2007, não sei se vocês ouviram falar no Robert Schmidt. Era Robert Schmidt, Robert Soler e Robert Hand, os três Robert, que no final do século passado, esses três gênios resolveram traduzir o material de latim, Robert Soler, do grego, Robert Schmidt, e do árabe nós ainda não tínhamos tradução, mas eles, como a teoria árabe tinha sido transposta para o latim, que era a linguagem medieval, Robert Soler tinha muito material para trazer para a gente, mas tinha que ser em inglês. Aí Robert Schmidt morava em Cumberland, que fica perto de Washington, e iria ter ele chamava de conclave. Na verdade, eram dias que você passava lá, tendo palestras com ele, e o Robert Soler tinha ido para lá porque não estava bem de saúde ainda, mas já estava muito mal, a ponto de ir pedir ajuda para o amigo. Bom, quando eu soube da possibilidade de encontrar Robert Soler, que eu tinha feito aquele curso todo, sem a explicação dele, eu fiz das tripas coração e fui viajar lá para longe, morrendo de medo de não entender as explicações em inglês. E o que eu vi lá? Gente, a casa que o Robert Schmidt estava era uma casa assim, estilo Carolina do Sul, uma beleza. E era
enorme, mas aquilo era uma república de estudantes. Livros, os livros que eles tinham publicado das transcrições para o inglês, de livros em latim, de livros em grego, tudo lá assim, lotando prateleiras e prateleiras. Olha, uma coisa assim, fora de série. As aulas do Robert Schmidt eram assim, ele conseguia falar assim por 5, 6, 7 horas em seguida. E a gente tinha um intervalo para o almoço, depois ele continuava. E de noite, o Chris Brennan, que naquele tempo ainda estava nos seus primórdios, dava aulas também, dava mais um suporte, quer dizer, se a gente não estivesse satisfeita por ter ouvido o dia inteiro de astrologia, então você podia voltar de noite, que ia ter sempre gente mais adiantada que você que falasse. Robert Soller, eu tive estava muito chateado porque ele achava que a New Library não tinha direito de ter vendido o curso dele. Em vez, eles tinham todo o direito. Eu só fiquei sabendo dessa história toda depois. Mas, enfim, eu fiquei bastante amiga do Robert Soller e muito, 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 muito triste com a situação dele. Eu não sabia, não sei, parecia que eu tinha que fazer alguma coisa para ajudá-lo. E não tinha o que eu fizesse, porque é uma doença tremenda. A fala dele ficava na garganta entrecortada. Então, ele deu uma aula, eu vou dizer para vocês, eu acho que foi o espírito dele que falou, porque eu gravei e não dava para entender o que ele falava. Mas, enfim, isso é um assunto que outra vez eu explico melhor. Mas foi uma revolução a mais no meu conhecimento, porque agregou a astrologia helenística, que era a paixão do Robert Schmidt. Aí eu comprei um curso em CD, naquela época, do Robert Schmidt, e quando eu vim para São Paulo, fiquei fazendo esse curso, fiz anos esse curso de astrologia helenística. Mas a astrologia helenística é uma astrologia que é mais filosófica do que prática. Ela te dá uma base, vamos dizer, muito boa, mas para resolver problemas práticos, realmente, aquilo que eu aprendi com o Zoller e que eu vou dar nesse curso que eu vou começar para vocês, nesse primeiro módulo, as técnicas especiais que são retiradas dos árabes, que tiraram dos persas, que tiraram dos babilônios e tudo mais, e dos gregos também, são muito mais assertivas e certeiras. E é sobre essas técnicas que eu vou dar o curso. Claro, eu não vou abordar todas, mas eu vou abordar as principais. E assim terminou a história. Eu continuei escrevi, depois de 2010, eu escrevi mais 6 livros. Um deles foi a tradução do latim, de Machahala, que para mim é um espírito assim genial. Quer dizer, ele me fez entender e interpretar a astrologia horária. Parece que ele está vivo dentro de mim. E como já existia essa tradução em inglês, mas a pessoa não gosta de ler em inglês. Então eu pedi para a pessoa que tinha traduzido para o inglês se eu podia traduzir para o português, mas a pessoa se negou. Então o que eu fiz? Peguei o livro em latim do Cura na internet e traduzi o livro para o português. Não é um grande livro, mas eu dei o meu testemunho sobre Machahala e a minha admiração a ele. E aí escrevi 7 livros no total, e o último eu acabei de lançar, que é As Estrelas Redescobertas, que eu já falei bastante sobre isso. E tive uma venda maravilhosa, eu agradeço, nossa, muito, muito, por confiarem assim tanto em mim. E agora eu vou dar esse curso, e agora vocês já sabem tudo sobre mim. Então, terminamos por aqui. Eu espero encontrar vocês durante o curso, onde eu vou estar sempre à disposição para dúvidas, diferente do que aconteceu comigo. Não tinha muito para quem perguntar, tá? Então é isso.